Fala aí, rapaziada, muito boa tarde, canal Conhecimento é Libertação. Tá no ar mais um vídeo aqui, pedrada pra vocês, né? Canal de estudos bíblicos, uma reflexão, uma linha diferente de raciocínio sobre a Bíblia, certo? Vamos lá, rapaziada, vou trazer um vídeo aqui pra vocês hoje sobre a multiplicação dos pães, né? A minha Bíblia fala aqui em João 6, certo? Essa mesma leitura tem em Mateus 14, Marcos 6 e Lucas 9, certo? Sobre a multiplicação do pão. Eu vou ver se eu acho de Mateus aqui 14. Mateus 14, 13. Vamos lá, rapaziada. Sol estralando no Goiás. Lembra que eu falei pra vocês, a Bíblia tem escrito umas coisas, mas no pé da letra não é o que ela diz, certo? Primeira multiplicação de pães e peixe. Vamos lá, rapaziada. Chega de enrolação aqui. Eu vou ler a leitura para vocês aqui, para vocês e destrinchar uma visão diferente para vocês, certo? No livro de João 6, 26, ele fala assim, ó. Messias respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que me buscai não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Certo? Então vamos lá. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão seguia, porque via os sinais esses que são o quê? Os milagres, né? Sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então, Messias, levantando os olhos e vendo que as grandes multidões vinham ter com ele, disse a Filipe. A grande multidão vinha até ele, né? Ele fala assim, ó. Onde compraremos pão para estes comerem? Olha o versículo 6, fala assim, ó, mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Então, vamos lá. Para experimentar Filipe, ou seja, testar, né? O Messias fala, onde compraremos pão para estes comerem? Ou, esses quem? O pessoal que lhe vinha, né? Ô vento, pela misericórdia de Deus, vamos lá. Aí o Filipe respondeu, 200 dinheiro de pão não lhe bastam, para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Certo? E disse-lhe o Messias, mandai assentar os homens. E havia muitas relvas naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em números de quase 5.000. E o Messias tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos. E os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada que sobrejaram
aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que o Messias tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, que o Messias havia de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Vamos lá, rapaziada. É igual eu li para vocês aqui no versículo 26, ele fala assim, ó: na verdade, vos digo que me busqueis não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Por quê? Porque os ensinamentos do Messias é o pão, rapaziada. Essa multiplicação de pães aqui, ó, literalmente, rapaziada, não é colocar pão, esse pão desse rapaz da cesta aqui, né, do menino que tinha os pães, os 5 pães, na cesta e multiplicar. Isso foi só um teste, né, que ele fala assim, ó: onde compraremos pão para estes comerem? Ele falou isso para experimentar, para testar os discípulos, certo? E aí o Felipe falou uma coisa e o André trouxe outra solução, né? Que é o que? Achou o menino lá com 5 pães e trouxe, né? Mas ele falou assim: o que é 5 pão e uns peixes perto de uma multidão dessa, né? Vamos pensar para um lado diferente, né? E se esse pão que ele multiplicou for os ensinamentos, for a palavra de Deus, né? Porque ele se refere aos ensinamentos dele como pão. Porque no versículo 48, ele fala assim, ó, no capítulo 6, versículo 48, nessa mesma leitura ele fala assim, ó: eu sou o pão da vida, né? Então esse pão que ele multiplica, rapaziada, para esses 5.000 homens se alimentarem, poderia ser uma espécie de ensinamento, né? Não necessariamente pão que enche o bucho, enche a barriga ou enche o estômago, ou sacia a carne, mas o ensinamento. Esse seria os pães, a multiplicação dos pães. Ele passa para os discípulos e os discípulos passam para o povo, certo? Tanto é, ô meu pai, que vento. Tanto é, rapaziada, que ele fala assim, ó: ele pede aos discípulos que recolher os pedaços que sobraram, né? E que após eles recolherem, encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães. Esses 12 cestos, rapaziada, pode ser os 12 apóstolos, os 12 discípulos, né? Que ao terminar a pregação, né, tipo assim, distribuir a comida, né, que é o que os ensinamentos, essas coisas assim, sobraram 12 cestos cheios. Ou seja, os 12 apóstolos estavam cheios dos ensinamentos, né? Fez sentido para vocês? Certo? Ficou aí, espero que vocês tenham tido compreensão, né? Que essa multiplicação de pães pode não ter sido uma multiplicação de pão mesmo, desse pão de comer, né? Seja só uma multiplicação de ensinamentos, né? Uma multiplicação de ensinamento. Passa para 12 e depois para 5.000 homens, certo? Vocês tiveram compreensão? Fica aí o vídeo de hoje, até o próximo.